Deus abençoe você. Antes de iniciar a meditação no livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, eu queria trazer uma palavra para você que tem se sentido desprezado, que tem se sentido como um desvalido, tem se sentido desprezado pela família, enfim. Jesus é com você, Deus é com você. Deus é com aqueles que são desprezados. Deus é com aqueles que estão passando por alguma luta, alguma situação na vida, que por conta disso se sentem sozinhos, que se sentem solitários, que acham que não tem ninguém, que olham ao redor e vê tudo desmoronando. Jesus é com você, Deus é com você. E para isso, ele dá a palavra dele. O que Deus tem para te dar é glorioso, é poderoso, é grandíssimo, porque ele é grandíssimo, Deus. E a palavra dele tem tudo que a gente precisa. Mas a gente não pode meditar na palavra dele com olhos naturais. A gente não pode olhar para a Bíblia e achar que ela é só mais um livro. A gente não pode enxergar a Bíblia de forma natural, porque tudo que está escrito aqui, nesse livro, que não é um simples livro, mas é a boca de Deus, é a palavra de Deus, tudo que está aqui escrito é sobrenatural. Você tem noção disso? Pensa em algo que é sobrenatural. Você já pensa em quê? Em espíritos, em coisas que você não vê, coisas que você não consegue enxergar com os olhos naturais, olhos físicos. É algo sobrenatural, é algo espiritual. Então, a gente tem que olhar para a Bíblia todos os dias que a gente pegar e for meditar. A gente tem que usar o quê? A nossa mente, o nosso espírito, porque ela é espiritual, vai acontecer aqui. A fé acontece aqui e não aqui. E não aqui. Porque a fé, ela é algo que a gente está esperando por alguma coisa. A gente está desejando alguma coisa. A gente espera ver uma mudança de vida, por exemplo. A gente espera ver a ação de Deus. Mas a ação de Deus para determinada situação já é o resultado da fé empenhada por nós. Uma fé não natural. Porque a fé natural é naquilo que se vê, que se enxerga. É uma fé que todo mundo tem, que o homem natural tem, mas a fé sobrenatural é aquela que a gente toma atitude sem ver nada. A gente não vê nada. Quando a gente vai fazer um propósito, quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente está buscando de Deus uma resposta, a gente inicia esse propósito sem ver nada. A gente pratica, a gente coloca em prática algo. A gente pode pegar, por exemplo, o olhinho. A gente recebeu o óleo da unção esses dias, domingo passado. E a gente, quando vai fazer um propósito para alcançar alguma coisa de Deus, uma resposta de Deus, o agir de Deus, que é sobrenatural, porque ele é o Todo-Poderoso, a gente não vê ele. Eu nunca vi a Deus, eu nunca vi Jesus, mas ele se apresentou a mim. Tivemos um encontro verdadeiro, um encontro real. E quando se tem um encontro real com o Senhor Jesus, a vida da pessoa muda. Há uma conversão, há uma diferença, há um antes e o depois. Glória a Deus. Então, quando a gente vai fazer um propósito, alguma coisa, a gente, por exemplo, a gente está usando o azeite da unção. A gente está vendo esse azeite aqui. Eu estou vendo esse azeite aqui. Mas eu estou buscando algo que eu não estou vendo ainda. Por exemplo, a cura de um parente, né? De um enfermo, uma pessoa que está enferma.
a mudança na minha vida financeira, alguma coisa, porque tudo isso tem na palavra. Deus tem promessas para aqueles que o servem, para aqueles que o temem. Promessas aqui ainda para essa terra, para esse mundo, para essa vida, vamos dizer assim. Então eu estou buscando alguma coisa. Então eu vou usar a minha fé, não no azeite, não nesse elemento aqui, azeite. Ele está consagrado, ele foi apresentado em oração, está santificado ele. Eu misturei ele no que eu já tinha. E ele ficou uma linhazinha aqui, ó, se vocês conseguem ver. Tá separado, tem uma parte separada nele. Interessante, né? Ele ficou separado. E é assim que Deus faz. Deus separa a gente. Deus separa os dele, né? Só um parêntese aqui. Deus separa os dele. Santificação é separação. Então, por exemplo, imagine que havia vários frasquinhos de azeite. Eu tenho o outro frasquinho que eu recebi aqui. Então, imagina que para santificar, como é que eu faço para santificar algo? Para consagrar algo, eu separo. Então, esse daqui eu vou estar usando, eu vou estar consagrando a Deus, eu vou estar separando para Ele usar, para as coisas de Deus. Então, isso é qualquer coisa. Mas a minha fé não está empenhada nesse objeto. Não, ela está firmada no que está escrito. Porque a palavra de Deus, ela diz o quê? Lá em Tiago 5,14, se não me engano. Que está alguém enfermo, está alguém doente, chame os presbíteros da igreja, unja ele com o azeite, com o óleo, e faça a oração da fé. E a oração da fé, tem assim dizendo, e a oração da fé curará o doente. E se tiver pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então tá escrito isso, você pode pesquisar. Tiago 5, versículo 14, se não me engano, se esse é o versículo. Mas você pode procurar. Então a nossa fé, a fé do que crê em Deus, único e perfeito, não existe outro, não existe. Tem muita gente que tem fé em tudo por aí, mas só existe um único Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor da Glória. Então essa fé não está empenhada no objeto, no azeite, ela está empenhada no que está escrito. É no que está escrito. Por quê? Porque o que está escrito foi vindo da boca de Deus. E Deus é espírito, a gente não vê. Então, Deus ainda deixou isso daqui pra gente ver. Imagina lá atrás, imagina Abraão, que não tinha nada, que simplesmente ouviu a voz de Deus e de imediato obedeceu. Por isso que ele é o pai da fé. Por isso que ele é considerado o pai da fé, e Deus multiplicou a descendência de Abraão. Até hoje ele tem filhos. Aqueles que têm uma mesma fé, uma fé semelhante àquela fé que não enxerga nada, mas toma atitude, que vai em frente, que age, mesmo não enxergando nada. Você sabe você procurar aí no Google, você vai achar aquela imagem da mulher da justiça, né? Tem uma mulher que fica com uma faixa assim e com uma balança assim de justiça e uma espada na mão. Quando eu penso no viver pela fé, eu tenho pensado nessa imagem, nessa mulher, é a mulher da justiça, né? E olha que interessante, né? A venda nos olhos, vamos dizer assim, representa a fé, uma fé sobrenatural, a fé que não é pelos nossos olhos físicos. Eu posso estar vendo a situação, tá um desastre, mas se eu empenhar, se eu crer no poder dessa palavra aqui, a palavra de Deus, no poder daquele que venceu a morte, o Senhor Jesus, foi ele que venceu, foi ele que se entregou, foi ele que ressuscitou. Não existe outro que tenha ressuscitado, somente ele. Então eu confio, eu creio. O crer é atitude.
Então, eu tô com a venda nos meus olhos, agindo na dependência do Senhor. Eu não tô vendo nada, mas eu sei que Ele está ali. Então, eu estou com uma balança nas mãos, uma balança que mede as coisas. A palavra, vamos dizer, a palavra de Deus, né? E Deus é justiça. Olha só, Deus é justiça. Eu creio que foi Ele que inspirou a pessoa para colocar essa mulher com a venda nos olhos, com a balança nas mãos e uma espada para representar a justiça. Por quê? Porque a espada, a gente logo pensa no quê? Lá em Efésios 19, 6:19, Efésios 6:19, se eu não me engano é o 19, que diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Olha só. A espada do Espírito Santo. Então, quem recebe o Espírito Santo, medita, busca a palavra de Deus, ela tem uma espada nas mãos. E o diabo vê isso. O diabo vê quem é que está com a espada na mão o tempo todo. É a palavra. Quando a gente busca, quando a gente medita, quando a gente se entrega, se interessa pelas coisas do Senhor, a gente vive com a espada na mão. E essa espada é justiça. É amor e é justiça. É uma balança. Então, gente, a fé, ela é poder. A fé, ela é uma arma. A fé naquilo que é o certo. Naquilo que é verdadeiro. Naquilo que é real. É invisível, mas real. Então, essa palavra aqui, ela tem que se cumprir na vida do que crê. Ela tem que se cumprir na sua vida. Você diz, eu creio em Jesus. Então, essa palavra, ela tem que se cumprir na sua vida. Ela tem que se cumprir. Há um tempo atrás, o bispo, ele dizia, se você agir a sua fé, se você crê, Deus é obrigado a lhe responder. Antes eu tinha esse pensamento, assim, eu via essa palavra, assim, com certo receio, com certo, assim, sabe? Poxa, como é que a gente vai obrigar Deus? Deus não é obrigado a nada. Deus não é obrigado a fazer nada. Deus não é obrigado a nada. Mas hoje eu comecei a pensar e Deus, ele é obrigado por causa da justiça dele. Porque, olha só, não é assim, não veja como, eita, Deus é obrigado a fazer. Não, veja como algo que está relacionado à justiça de Deus. Porque se a palavra, ela está escrita. Isso aqui é a boca de Deus. Isso aqui aconteceu no passado, acontece hoje e vai se cumprir no futuro. Você crê nisso? Beleza. Apocalipse está se cumprindo já, tá? E vai se cumprir até o fim. Até o pontinho lá do final de Apocalipse vai se cumprir. Não há um tio da palavra de Deus que não se cumpra. Então, se tá escrito, então é certo. Fé é certeza, é o crer. Então, se eu obedeço, se eu estou obedecendo a palavra de Deus, se eu todos os dias estou zelando por essa palavra, eu estou buscando obedecer, é certo Deus me honrar, porque Ele é justo. Ele é justo. Ele tem um versículo que diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. Você pode buscar esse versículo aí no Google. Busca no Google. Eu zelo pela minha palavra. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Ele cumpre o que diz. Ele não nos decepciona. Você crê nisso? Você crê que Deus é o único que não pode decepcionar você? Quantas pessoas já te decepcionaram na sua vida? Você pode contar nos dedos ou você não consegue nem contar. Por quê? Porque o ser humano é falho. O ser humano fala uma coisa, mas às vezes acaba fazendo outra. Mas Deus não. Deus, Ele cumpre o que Ele diz. Deus é justo. Então você pode ver, no Antigo Testamento, Ele mandou os profetas dele para profetizar sobre o Filho.
sobre a vida do Senhor Jesus. E isso foi aquela rocha que mantinha a esperança do povo, dos judeus, né? Do povo lá no tempo de Jesus já. A palavra do Antigo Testamento era o que mantinha a esperança do povo, esperando, aguardando a vinda do Messias. E quando o Messias chegou, aqueles que estavam em espírito, com a cabeça naquela palavra, creram. Eles identificaram: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, para onde iremos nós, Senhor? Pedro disse, se só tu tens as palavras de vida eterna. Eles creram, eles fugiram na hora lá, né? Que Jesus foi pego para ser crucificado. Mas, quando receberam o Espírito Santo, quando tudo aquilo passou, eles fizeram a obra, eles fizeram as missões, eles são os discípulos, apóstolos. Então, eles morreram crendo, né? Paulo e tudo mais. E está até hoje. Então, a gente crê no que está escrito. Então, olha só. Deus manda a palavra. Deus fala com você e comigo através da palavra. Ele fala aqui, gente. Então, vai depender da gente se a gente vai crer, se a gente vai obedecer ou não. Então, a fé é isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova, é a prova daquilo que não se vê. Hebreus 11:1. Você pode pesquisar aí. Medite nisso. Agora, não tenha a sua fé apoiada em coisas, em pessoas. Não tenhamos a nossa fé apoiada em coisas e pessoas. Por quê? Porque não vale. Não vai valer. Mas Deus, ele é justo para honrar você. Quando você começar a agir a sua fé sobrenatural. Quando você começar a agir como aquela mulher da balança. A mulher da justiça. Com a venda nos olhos. Com a balança de medida nas mãos e uma espada. A espada de 2 gumes. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o diabo e os demônios já foram derrotados, mas eles estão aí fazendo a baderna deles, porque ainda tem gente que os serve. Ainda tem gente que não empunhou essa espada contra eles. E por conta disso tem a vida destruída. E muitas vezes até culpa a Deus por isso. E ainda fica se perguntando, se questionando, como é que existe Deus se o mundo está assim? O mundo está assim porque o ser humano falhou desde o princípio. Mas para que haja uma mudança no mundo, Deus vai ter que destruir o mundo, porque está se alastrando demais. Porque a gente está chegando no fim e já está tudo determinado. Ainda há muita gente para se converter. E Deus vai permitir situações difíceis para isso. Porque muitas vezes o ser humano só vem para Deus quando tá tudo difícil, quando tá tudo ruim. E outros nem quando tá ruim não vêm. Porque o coração já tá endurecido demais. Porque os maus olhos já tomaram de conta. Porque o amor já se esfriou. Mas ainda há esperança. Por quê? Porque para aquele vale de ossos secos lá de Ezequiel, houve esperança. Aquilo dali Deus mostrou e Deus deixou escrito para a gente entender a esperança. E a esperança é Jesus Cristo. A luz do mundo é Jesus Cristo. Se volte para Ele. Se entregue para Ele enquanto há tempo. O tempo está acabando. O tempo está acabando. Está passando. E está passando muito rápido. Está passando de uma forma alucinante, como nunca. É como se esses ponteiros aqui, eles não parassem de rodar. Porque o tempo está chegando. A hora está chegando. E quando chegar, não vai ter tempo de arrependimento.
Então o tempo é agora, o dia da salvação, a hora da salvação é agora. Se você está vendo esse vídeo agora e você crê nessa palavra, se você crê, se você não crê, você vai desligar esse vídeo e vai voltar à sua velha vida. Mas se você crê, dobre os seus joelhos, fale com Deus, fale com o Senhor Jesus, creia verdadeiramente nele. O seu crer vai se mostrar na sua atitude. Depois de ver, de ouvir essa palavra, se entregue para ele, peça misericórdia, peçamos misericórdia, porque o nosso Senhor está às portas, mas ele só vai levar aqueles que são dele. Então, se entregue. Se você ainda não se entregou para Jesus, se você não conhece Jesus, não se preocupe, ele conhece você. E é por isso que ele está te chamando. É por isso que ele está falando tudo isso para você. Porque ele quer você, porque ele quer a sua alma para ele. E a palavra de Deus diz que, o próprio Deus diz assim, todas as almas são minhas. São minhas. Todas as almas são minhas. Mas ele não tem muitas almas ainda, por quê? Porque elas ainda não se entregaram para ele, porque ele não é como o diabo que entra descaradamente e acaba com a vida da pessoa. Ele não é mal educado, que ele arromba a porta e entra à força. Não. Deus é disciplina, Deus é ordem, então ele vai bater a porta do seu coração. E esse bater a porta do seu coração é esse vídeo, por exemplo. É uma palavra que alguém traz para você, é um pensamento dizendo assim, vai para a igreja, vai buscar, vai orar, vai meditar, mas muitas vezes você não dá atenção a isso. Porque você está muito ocupado com suas coisas do dia a dia, você está muito ocupado com o seu trabalho, com a sua família, você está preocupado com a sua saúde, com o seu bem-estar físico, e o espiritual fica como? Você vai alimentar quando a sua alma? Quando é que você vai alimentar a sua alma que está morrendo, desfalecendo dia após dia, com depressão, com angústia, com tudo que não presta? Você está deixando a sua alma à mercê das forças malignas. Ela está clamando por socorro nesse momento e você não está nem aí para ela. Mas reconheça que esse vídeo é uma oportunidade que Deus está dando para você, que tem autoridade sobre você, porque a palavra de Deus diz que somos como reis. Temos autoridade sobre a nossa vida, porque ele nos deu autoridade, ele nos deu o livre-arbítrio. Então receba essa palavra e tome uma atitude de fé, uma atitude de que realmente crê no nome do Senhor Jesus e cuide da sua alma. Cuide da sua alma enquanto há tempo, porque ela está desfalecendo. E se o seu corpo tão precioso que você cuida tanto dele chegar o dia de desfalecer, que vai chegar o dia, ou chegará o dia do arrebatamento, e se o seu corpo desfalecer, e sua alma vai para onde? Porque ela não foi cuidada. Se ela não foi cuidada até o dia da sua morte, ela vai para o fogo do inferno. Infelizmente, ela vai para o abismo, ela vai para o lago de fogo e enxofre. Se você não acordar e cuidar da sua alma. Cuide da sua alma, cuidemos da nossa alma enquanto há tempo, porque o Senhor Jesus está às portas e ele quer levar a sua alma para a morada eterna que ele já preparou com o Pai na eternidade. É para lá que ele quer levar você. Mas o diabo, ele quer levar você para o fundo do abismo junto com ele. Ele quer levar você para o lago de fogo, que vai ser a casa dele eternamente. Mas não aceite isso. Nós não fomos feitos para o inferno. Saiba disso. Que o Senhor Espírito Santo abra o seu entendimento agora, porque é Ele que nos guia à verdade. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então que Ele convença você agora. Que Ele convença você agora da verdade. E que você se converta para os caminhos do Todo-Poderoso, que você de fato e de verdade creia no nome do Senhor Jesus, que é o nome que traz cura e salvação, aleluia, é aquele nome que vai salvar a sua e a minha alma da perdição, para os que creem.
Crer é atitude. Receba essa palavra e tome uma atitude. Tomemos atitudes de fé, porque Deus está nos esperando, mas somente podemos chegar a Ele com santidade. E o caminho da santidade é Jesus. O teu caminho, ó Deus, está no santuário, está na santidade. Não há Deus tão grande como o nosso Deus, porque Ele dá o caminho para a salvação. Quem é? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai sem ser por mim. Ninguém vem ao Pai. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. O caminho para Deus é a santidade. É Jesus. Ele é santidade ao Senhor. E Ele te chama para uma vida transformada, uma vida mudada, da água para o melhor vinho. Porque é assim que Deus faz. Ele faz se mostrar para aqueles que o creem. Ele mostra a sua glória, o seu poder, a sua mão forte para aqueles que querem uma mudança de vida. Você quer? Então tome uma atitude agora. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. E o capítulo do livro de Orixás, a gente fica para o próximo vídeo, amém? Para a honra e glória do nome do Senhor, se Deus quiser, amanhã a gente vai continuar no capítulo 7. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.